A graça e a paz, amados irmãos, mais uma vez reunidos para o nosso quadro Eu Sei o que o Pastor pregou no domingo passado. Hoje reunidos com o pastor Heber. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nosso último quadro foi o pastor convidado. Exatamente, muito bom. O cenário também foi diferente. Diferente. A gente foi lá na sexta igreja. Isso. A pregação do pastor no último domingo foi no livro de Números, capítulo 13, versos 25 até o verso 33. Teve como tema principal uma fé inspiradora. Esse foi o tema da pregação do pastor no último domingo aqui na 8ª Igreja Presbiteriana. E como sempre, o texto está na descrição do vídeo. Fique à vontade de pausar e fazer a leitura. Bom, pastor, o senhor começou a pregação do senhor trazendo um contexto sobre a ideia do otimista e do pessimista dentro do mundo da economia. Sim. Né? Sempre de olhar para a realidade e ver que tem um otimista e também tem um pessimista em relação ao que a economia nos apresenta. Pode discorrer um pouco mais sobre isso para o vídeo? A questão econômica, né, é algo fundamental para o nosso bem-estar, né? Para a gente ver o que a gente pode programar, o que a gente pode fazer como projetos para a nossa vida. E para um país é da mesma forma. Normalmente, quando há uma mudança de governo, senta-se logo ali a questão dos economistas para poder fazer o grande projeto aí do país, e o financeiro é o melhor, né, assim, caminho para poder, então, estar agregando os demais. Só que há algo interessante que a gente vê, que são aqueles comentaristas, né? E alguns se mostram otimistas diante daquilo que está sendo apresentado. Outros, por outro lado, se mostram ali pessimistas, ressaltando os problemas que podem acontecer, enquanto que o outro mostra ali as grandes expectativas daquilo que pode surgir, né, diante de todo aquele projeto da execução daquele grande plano. Então, é uma comparação, né, que a gente coloca para todas as áreas da nossa vida. Sempre temos a questão de olhar para algum evento, alguma coisa, de uma forma otimista ou pessimista. No texto em questão, foram enviados 12 espias. E parece que otimistas não são a maioria, né, pastor? Como sempre, né? Eu acho que o ser humano é assim, né? A maioria sempre tem um pé atrás, sempre fica um pouco pessimista com relação a algumas questões, né? E mesmo alguns já vendo, experimentando, ainda continua pessimista. No texto que nós vimos ali, mais uma vez, né, falamos aí de Josué e Caleb, que foram os dois dos 12 espias que voltaram com uma perspectiva otimista, um relatório otimista, enquanto que 10 dos 12 vieram ali com um pessimismo total. E o pior, Júlio, é que esse pessimismo dele influenciou os demais, toda aquela geração, todo aquele povo que estava reunido ali. Então é assim, é muito sério a posição que a gente tem e a influência que a gente pode exercer no meio das pessoas que estão ao nosso redor. O senhor fez uma pergunta para a gente durante a pregação e eu vou devolvê-la para o senhor durante o vídeo. Uma fé inspiradora. E a pergunta seria: qual é o segredo para termos uma vida de entusiasmo, pastor? Eu acho que nós estamos precisando, principalmente, né, nos dias que nós vivemos, tem muitas pessoas desesperadas, né, e acaba sendo frustrada as suas perspectivas diante do quadro que se apresenta, ou diante também dos comentários, né, pessimistas que estão ao seu redor. Então, assim, para que nós possamos ter uma vida otimista nesse mundo, primeiro, né, antes até de termos ali o segredo, é que a gente tem que considerar que uma vida otimista, ela não vai ser otimista se nós levarmos em consideração o padrão desse mundo, o que esse mundo oferece. Mas seremos otimistas se nós olharmos além dessas expectativas, dessas coisas que o mundo nos apresenta. E é por isso que colocamos ali 3 questões que são fundamentais, né? Quando olhamos ali a vida desses dois, principalmente olhando Josué e Caleb, que traz para nós ali, faz com que a gente perceba quais são os segredos aí para poder vivermos uma vida de entusiasmo. O senhor dividiu a pregação em 3 pontos. O primeiro ponto de divisão da pregação do senhor foi o fruto da confiança na palavra de Deus. É necessário constantemente relembrar o Deus a quem servimos para poder ficarmos otimistas. Parece que quando a gente olha para a realidade, tudo vai dar errado. Mas quando nós olhamos para Deus, falamos, não, mas é uma promessa do Senhor. Seria essa
a proposta, pastor? Vamos lembrar, nós estamos falando de fé, né? Uma fé inspiradora. E fé sem confiança não é fé. Então, um dos pilares da nossa fé é a questão de você confiar. Confiar tanto naquilo que está sendo prometido vai realmente se cumprir, quanto também confiar naquele que está prometendo. E no nosso caso aqui, para nós vivermos uma vida de entusiasmos, nós temos que crer naquele que nos dá a vida e naquele que propõe uma vida para nós. Então, quando ele propõe algo para nós, se nós temos essa expectativa, nós devemos confiar nele. E só confia automaticamente quem conhece. Para você confiar em alguém, você precisa relacionar com ele um bom tempo, conhecer devidamente, para que você possa, então, dizer, não, eu confio plenamente, ou então, não, eu confio até certo ponto. E quando a gente conhece a Deus, a gente confia nele verdadeiramente. Então, nós podemos, então, descansar e viver uma vida, né, um pouco mais tranquila, confiante de que ele vai suprir, ele vai nos ajudar a andar em direção àquilo que está sendo proposto por ele mesmo. O segredo para a gente ter uma vida aí bem sucedida aí, né, é nós olharmos para Deus, confiarmos nele. Para isso é preciso conhecer e conhecer a Deus. E como nós falamos ali, Josué e Caleb conheciam a Deus. Partindo para a segunda divisão do texto, pastor, o senhor colocou o título Fruto da Experiência Diária com Deus. Não dá para conhecer a Deus se não tiver experiências diárias com ele, né, pastor? Não dá. Não dá para conhecer, né? Você nunca conhece ninguém, nem nada, se você não tiver um bom tempo de contato com ela. Você vai conhecer uma região bem quando você andar, quando você viver um bom tempo, né, naquele lugar. Você vai descobrindo detalhes e muitas coisas. Você vai conhecer alguém muito bem quando você andar com ela muitos e muitos anos, muito e muito tempo. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Porque nós só vamos conhecer a Deus a partir do momento que Ele for se revelando. E Ele vai se revelando no dia a dia. Nós vamos conhecendo a Ele a partir do momento em que nós o buscamos e Ele revela-se a nós. É importante, então, nós caminharmos com Deus diariamente, buscar conhecer a Deus diariamente. Tem muitas pessoas que se contentam, né, em ouvir Deus, ouvir de Deus um dia da semana, e acaba ouvindo por ali, pronto, vai embora. Não para um pouco para conhecer mais, para meditar nele, para buscar uma intimidade com Ele. Acho que a falta de intimidade, né, faz com que a gente conheça alguém só de nome. Eu lembro aqui de Jó, né? Chegou no final ali de toda a turbulência que ele estava passando, mas ele permaneceu firme no Senhor e ele pôde buscar a Deus e conhecer a Deus. E aí ele diz, olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu vejo, agora eu sinto, agora, né, eu percebo a sua presença. Sim. Isso fruto de uma comunhão. Então, a nossa vida de entusiasmo, né, só vai ser possível a partir do momento em que nós tivermos uma fé, e uma fé que é fruto de um relacionamento diário com Deus. Então, um grande segredo para nós aí é nós estarmos buscando essa comunhão diária com Deus. Que triste você ter a oportunidade de ter um relacionamento profundo com Deus e optar por ter um relacionamento raso. Raso. Triste. Superficial, né? Já foi dito por um pregador há um tempo atrás que o véu foi rasgado de alto a baixo, mas pouquíssimos homens ousaram adentrar o véu para realmente ficar próximo do Senhor. Sim. Forte essa frase. Forte. Muito bem, pastor. O senhor terminou essa divisão trazendo uma frase que eu quero trazer de novo aqui, que é: quando temos comunhão diária com Deus, conseguimos contemplar o seu poder e nos tornamos otimistas. A gente conversou agora há pouco, até na sala pastoral, sobre isso, sobre como que o otimismo do crente, ele é diferente do otimismo das pessoas que não estão em Cristo. Exato. Porque o nosso otimismo transcende essa realidade. Exato. A gente sabe que há um novo céu, há uma nova terra, há uma cidade onde habita a justiça, sim, onde de fato nós seremos fartos da presença de Deus, sim, onde contemplaremos Ele face a face. A gente nem entende bem o que é isso. Mas mostra que há uma proximidade. O cristão, ele é diferente, porque ele é otimista com relação à sua vida, com relação à sua caminhada. Isso porque Deus, ele nos criou com propósitos. E essa vida que nós vivemos aqui é apenas passageira.
Deus tem propósitos maiores para as nossas vidas, e aí tudo aquilo que acontece conosco aqui vai cooperar de alguma forma para que aquilo que já está preparado por Deus possa vir, né, assim, a ser desfrutado por nós. Quem sabe ainda nessa vida vamos desfrutar de muitas coisas, mas o melhor ainda está por vir. O melhor está quando nós entrarmos, né, naquela terra, naquele lugar prometido. E essa era a grande expectativa de Josué e Caleb, quando eles chegaram. Opa, peraí, não vai desanimar o povo. Por quê? Tem gigantes lá, existe realmente muitas coisas, mas existem coisas boas ali. E Deus prometeu foi essa terra para nós. Então, Deus estará conosco e nós vamos ser vencedores. Eis aí o otimismo. Eles não estavam ali frustrados, né, por causa dos inimigos. Eles sabiam que haveria dificuldade. Só que existia uma promessa e algo muito maior, né, e muito mais abrangente do que unicamente entrar naquela terra ali e conquistar um lugarzinho. Enquanto que os 10 ali, eles tiveram um pessimismo muito grande. Por quê? Porque o otimismo deles estava na força deles, estavam contando com a força. Quando eles viram os gigantes, viram as grandes dificuldades, eles se sentiram pequenos. E aí o otimismo deles foi por água abaixo, porque eles estavam pensando pequeno, só naquele momento ali físico, enquanto que os outros estavam pensando em algo muito maior. Partindo para a terceira divisão, pastor, fruto da certeza da capacitação de Deus. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Recentemente, o Hernando Dias Lopes falou uma frase também que chamou demais a atenção. Ele citou um outro, não lembro quem que é o autor real, que ele falou bem assim, que os homens estão à procura de melhores métodos, enquanto Deus está à procura de melhores homens. Olha só. A gente acha que é a metodologia, que Exatamente. Na verdade, Deus procura melhores homens. Exato. E aí, não se preocupe com a metodologia, Deus dará essa capacitação. Dentro dessa ideia de capacitação, pastor, nós vamos olhar para os apóstolos de Jesus. Eram homens simples, Sim. indoutos, Sim. não eram os doutores da época, Sim. eram pessoas de extrema simplicidade. Pedro, muito simples, depois é elogiado pelo próprio apóstolo Paulo em relação aos seus escritos, mostrando claramente que não importa a posição em que você está, se Deus lhe chamar para o ministério, lhe chamar para fazer uma obra para Ele, fique tranquilo, caminhe com Ele e Ele vai Sim. te capacitar. É mais que otimismo, é uma certeza, uma convicção de que Deus vai cuidar de nós. Exatamente. Pode discorrer um pouco sobre isso, pastor? Isso. Se nós pegarmos, né, também, por exemplo, Josué e Caleb, quem era Josué e Caleb? Qual era a diferença dele com os outros príncipes que ali estavam, né, os outros 10? Eles vieram do mesmo lugar, eles eram escravos lá no Egito. Eles tiveram as mesmas oportunidades, né? E Josué e Caleb, eles não eram, né, maior, mais intelectual do que os outros. O que aconteceu com eles foi a grande disposição, né, do coração, como nós já vimos até agora, de conhecer a Deus, de confiar em Deus, de observar os feitos de Deus e de confiar nesse Deus e perceber que esse Deus é o Deus que capacita. Então, eles apenas se dispuseram. E aí Deus, então, os capacitou para que pudessem, então, seguir adiante e ser grandes vencedores. Os demais, infelizmente, eles não olharam muito para Deus. Eles não olharam muito para aquilo que Deus já tinha feito. Eles estavam olhando para si, eles estavam animados, né, com eles mesmos. Mas, de repente, eles se viram, né, ali incapazes diante de uma situação do qual eles não estavam preparados. Enquanto que Josué e Caleb, eles confiaram que Deus ia dar o jeito, Deus iria capacitar, que eles seriam vencedores, então os demais eles estavam olhando para a sua força e viam que ali, né, seria melhor retornar para o Egito do que enfrentar aqueles grandes gigantes. Então, infelizmente, se nós queremos, né, viver realmente com fé, uma fé verdadeira, desenvolver essa fé, nós precisamos então confiar que Deus é quem vai nos capacitar nessa caminhada. Não é fácil. Existe, como falei agora há pouco, né, existem muitos desafios. E em meio a esses desafios é que Deus vai nos dando condições, Deus vai nos capacitando. Assim como foi dito que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, eles eram, né, pessoal comum. Era um pessoal comum ali, ninguém poderia se destacar. Inclusive, muitos, né, dos religiosos ficaram com ciúmes, porque não foram eles os escolhidos.
aqueles que estavam se preparando, que se acharam doutores e tal, Jesus ele vai lá e chama pessoas que, né, de classes diferentes, de relacionamentos, né, meio truncado ali, né, e tantas outras coisas, e o próprio Jesus os capacitou, de forma que eles, depois, quando foram enviados, eles puderam realizar tudo aquilo que Deus tinha proposto para a vida deles. E eles viveram foi pela fé, né? Eles foram pela fé. Eles oravam porque sabia que de Deus viria o poder capacitador para desenvolver aquilo que era a missão de Deus. Nós terminamos nosso vídeo sempre fazendo uma pergunta, e a pergunta é: qual a resposta esperada daqueles que acompanharam a pregação do Senhor no domingo e também dos que estão assistindo a gente nesse vídeo hoje na internet? Afinal, qual o desejo que o Senhor tem no seu coração para que as pessoas respondam? Que ação esperar? É a questão de nós vivermos pela fé. Nós precisamos viver pela fé, né? Se a gente for viver, né, essa nossa vida aqui, pensando naquilo que nós podemos fazer e produzir, nós vamos ser pessoas frustradas na nossa caminhada. Porque nem sempre aquilo que nós planejamos pode acontecer do jeito que planejamos. Mas quando nós vivemos, né, pela fé, tendo pessoas como Josué e Caleb como inspiração para as nossas vidas e vendo tudo o que eles passaram e o que eles conquistaram, nós vamos ter uma vida, né, ali de alegria, uma vida de verdadeiro contentamento, né, verdadeira paz, verdadeiro prazer. Ou seja, vai ser uma vida que vai ser contagiante, não uma vida frustrante, não uma vida que realmente assim, cheia de lamentações. Porque o povo de Israel ali, eles viviam muito lamentando, ao invés de olhar para frente e sempre, né, romper ali, caminhar em busca das melhores coisas que Deus tinha preparado, eles ficavam olhando para os obstáculos e começavam a reclamar de Deus. Qual foi o fim deles? Infelizmente, eles foram destruídos. Os 40 anos, aqueles que foram pessimistas foram destruídos. No entanto, Josué e Caleb, daqueles que era daquela geração, foram os únicos que entraram, e a geração, né, que vieram depois deles é que entraram na Terra Prometida. Então, viva com fé, viva verdadeiramente com fé. Tem muitas pessoas que não têm fé suficiente para caminhar, né, a sua jornada. Então, olhe para Josué e Caleb. Então, e siga ali, né, os exemplos dele ali, o segredo que eles tiveram ali na sua vivência para viver em fé, rompendo em fé e viver vitoriosamente. Então, aquilo que estava mais, né, no meu coração é justamente para que nós possamos olhar para esse elemento da fé que é tão importante para nós vivermos nesse mundo, principalmente o mundo que nós vivemos, que não tem grandes expectativas, né? Nós vivemos aqui muitas vezes desiludidos com muitas coisas que o mundo oferece. Então, vivamos pela fé naquilo que Deus tem preparado, que é muito maior do que unicamente os nossos prazeres aqui. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero de coração que esse diálogo, que essa prosa tenha contribuído para edificar a sua fé, para que você ande mais próximo de Deus e para que você possa ver além dessa realidade que nossos olhos contemplam. Porque não andamos por vista, nós andamos por fé. Quanto a nós, nos encontraremos novamente aqui na 8ª Igreja Presbiteriana, em nosso encontro para oração e estudo da Palavra de Deus na próxima quinta-feira, às 19h30. O culto fica no domingo, às 19 horas, e você é o nosso convidado. O endereço está aparecendo na sua tela. Fique à vontade para vir nos fazer uma visita.